Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos, bem-vindos mais uma vez. Estamos todos reunidos aqui para começar o nosso poderoso módulo UTI da matemática. Vamos bem passo a passo aqui, começando do básico até o avançado, tudo aquilo que você precisa para dar seus primeiros passos, relembrar aquilo que você viu na escola. Se você veio de escola pública, vai ver pela primeira vez algumas coisas, porque escola pública é defasado o ensino, escola particular também, mas o ensino público ele é pior, às vezes inexistente, o estudo de matemática, infelizmente. Então nós estamos aqui, geralmente os cursos de matemática básica que você pode encontrar pelo YouTube, os cursos pagos, assim, geralmente eu digo mais de 95, 98% dos cursos, eles começam com a parte de 4 operações básicas, aquilo que a gente chama de aritmética. Começa com mais, menos, dividir, vezes e assim por diante. E nós não vamos começar dessa forma. E por que não? Porque essa forma é como é apresentado para as crianças a matemática. Logo nos seus primeiros anos de ensino, uma criança ela precisa entender primeiro a aritmética para depois ir para a álgebra. E a álgebra, qual que é a diferença da aritmética para a álgebra? A álgebra é quando você coloca uma variável, um x, por exemplo. Lembrando que as últimas letras do alfabeto na matemática nós utilizamos para uma variável, uma incógnita. Então x, y, z. E as primeiras letras do alfabeto são utilizadas para demonstração, tipo A, B, C e assim por diante. A gente vai discutir isso mais pra frente, não se preocupe com tanta informação agora nesse primeiro momento. Eu só tô aqui para me justificar para vocês que nós vamos começar com álgebra, porque geralmente essas 4 operações básicas, uma pessoa que já está no ensino médio, já saiu do ensino médio ou faz tempo que não estuda e está retomando agora os estudos, ela já tem essa proximidade com as 4 operações básicas. Talvez na hora da execução, de colocar no papel, vai enroscar um pouco, mas é mais fácil do que uma criança. Por que é mais fácil? Porque essa pessoa lida com esses números, com dinheiro, por exemplo, manual, ou um orçamento de casa, ou simplesmente se vale a pena comprar parcelado ou à vista. A pessoa já tem uma noção, ela faz compra no mercado, por mais que não use dinheiro manual, pode ser que use um cartão, mas ela já tem uma noção dessas 4 operações básicas. Só precisamos organizar a ideia, aquilo que nós chamamos de concatenar as ideias e colocar no papel. E isso vai aparecer durante a álgebra, que nós vamos estudar agora no nosso módulo UTI da matemática. Então assim, é por isso que esse módulo ele é rápido para você pegar matemática básica, porque a gente vai estudar já aritmética junto com a álgebra, todo mundo junto, tudo misturado, e a gente vai pegando e vai andando de maneira, vamos dizer assim, uniforme e constante também. A gente tem que ter constância no estudo de matemática. Por fim, gostaria de alertá-los aqui que nada adianta você assistir essa aula do nosso módulo UTI da matemática e não praticar. Então você já tem o seu livro de atividades da UTI da matemática, tem que arrebentar, tem que fazer. Nós vamos ter aula aqui de 20, 15 minutos, 25 no máximo, e você precisa ali ter pelo menos 1 hora, o dobro dos minutos de aula, você tem que ter para estudar. Então, se você fez uma aula de 30 minutos comigo, você tem que ter 1 hora no mínimo para estudar os exercícios, porque matemática se aprende dessa forma. E eu afirmo para vossas excelências, seguiu isso aqui, a sua compreensão de matemática vai assim mudar mesmo, para valer. Você não só vai entender, como compreender matemática. Então, para começar aqui, nós vamos falar sobre a equação do primeiro grau, que é a nossa álgebra. O que é uma equação do primeiro grau? Por exemplo, se eu tiver... Deixa eu só arrumar aqui. Se eu tiver... Deixa eu jogar o microfone para cá. Aí, foi. Ó, se eu tiver 2 mais x igual a 4. Senhoras e senhores, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. E por que ela é do primeiro grau? A gente vai discutir isso agora e depois eu retomo. Mas é porque o grau da variável é 1. O expoente da variável, aquilo que está no x, o expoente é 1. Se você não está entendendo ainda o que é esse tal de expoente, logo mais eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. Então, como o meu expoente, quando não tem nada, é 1, isso aqui se torna uma equação do primeiro grau. E aqui tem um igual, eu vou deixar ele de vermelho, esse meu igual aqui, ó. Igual. Equação do primeiro grau, primeiro conceito que a gente precisa entender antes de executar é que ele é um sistema de igualdade. De um lado, e quando eu digo lado, do meu lado esquerdo aqui, ó, eu tenho 2x mais 4, ou 2x, 2 mais x, perdão, 2 mais x. E do outro lado, eu tenho 4. E esse é um sistema de igualdade, quer dizer que se de um lado eu tenho 4, do outro eu também tenho que ter 4. Então eu estou procurando basicamente um número que somado com 2 vai dar 4. E aí você já achou essa resposta, é 2. Basicamente,
a gente pode entender que uma equação do primeiro grau, um sistema de igualdade de modo geral, ele funciona dessa maneira aqui, como se fosse uma balança em equilíbrio. Eu tenho de um lado, deixa eu só colocar aqui, eu tenho de um lado 2 mais x, e tudo isso aqui vai ser meu igual, é igual a 4, ou seja, eu estou em equilíbrio essa minha balança. Então eu procuro de novo um número que somado com 2 vai dar 4, e esse x então, esse meu x vai valer, vai valer 2. Aqui. Meu x vai valer 2. Beleza? Tranquilo? Então, ó, mais uma vez, se eu tiver, por exemplo, 5 mais x igual a 8, o que eu faço aqui? Qual que é o meu primeiro conceito que eu preciso pegar aqui? Eu preciso olhar para isso e lembrar que número somado com 5 vai dar 8. Esse número somado com 5 para dar 8 vai ser 3. Meu x é igual a 3. Ou seja, minha balança também continua em equilíbrio. Mas agora, eu preciso ensinar vocês e falar como é que eu faço isso do jeito católico apostólico romano, do jeito tradicional. Como é que funciona isso? E aí, nós vamos pegar aqui, eu vou apagar esse meu último exemplo e vou continuar só com o primeiro. Qual que é a sacada? O que eu preciso entender? Eu preciso entender, do jeito católico apostólico romano, que esse meu igual, ele funciona como se houvesse um muro aqui, ó. Se eu tivesse um muro. E aí eu tenho que deixar todo mundo, vou deixar mais próximo. Eu tenho que deixar todo mundo que tem x de um lado e quem não tem x do outro. Todos os números que são acompanhados de x de um lado, quem não tem x do outro. Então olha só, esse 2 aqui ele não tem x, então ele vai ter que trocar de lado, ou seja, ele vai pular o meu muro. Se ele pula o meu muro, ele paga um preço por isso, por trocar de lado, por pular o muro. Se ele está desse lado aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Ou seja, a minha expressão vai ficar assim, ó, o x ficou de um lado da minha operação, o 4 já está do lado certo, ele está sem o x, e esse 2 aqui que estava positivo, ele vai vir para cá negativo. Então ele vai ficar, ele estava somando, ele vai fazer o inverso da operação dele, que é a subtração. E a gente chama isso de negativo, por hábito. Mas ele está trocando a operação dele. Ou seja, 4, o x vai ser 4 menos 2, que é igual a 2, e 2 positivo. Beleza? É simples assim. Lembra daquele outro exemplo que eu coloquei agora há pouco? Ó, 5 mais x igual a 8. Como é que eu faço isso mesmo? Então todo mundo que tem todo mundo que tem x de um lado, quem não tem x do outro. Então, o 5 vai ter que pular nosso muro imaginário que está aqui, que é nosso sinal de igual, e aí vai ficar x igual o 8, que já está lá, menos 5. Por que menos 5? Ele estava positivo, ele estava somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, nosso x vai ser igual a 3, e nós vamos achar a resposta. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Porque esse é o básico do básico da nossa equação. E se você notar de novo, ó, a gente tem um equilíbrio aqui, ó. Nosso sistema de igualdade. Eu achei que 5 mais x é igual a 8. Ou seja, se eu colocar no lugar 5 mais algum, somado com mais algum número que eu não sei, que eu chamei de x, é igual a 8, então esse número só pode ser o 3. Porque aí minha balança fica em equilíbrio. 8 de um lado, 8 do outro, se o x for igual a 3. Beleza? Nós vamos ter mais um caso aqui da equação do primeiro grau, nesse primeiro momento, que é o seguinte. Eu tenho 2x igual a 6. Como assim 2x? Toda vez que eu leio 2x, significa que ele está multiplicando. 2 vezes x é igual a 6. Então, quando eu vou de novo para a minha balança, eu vou colocar ela aqui do lado. Eu estou aqui na minha balança. Quando eu estou aqui na minha balança, eu tenho um número que multiplicado, 2 multiplicado por algum número, tem que dar 6, porque está em equilíbrio, é um sistema de igualdade. Que número é esse? Tempo para você pensar. Que número multiplicado por 2 vai dar 6? Só pode ser, então, x igual a 3. Ah, mas como é que eu faço do jeito católico apostólico romano? O jeito tradicional. Lembra, o nosso sinal de igual, ele é como se fosse um muro. A gente tem que buscar sempre deixar o x de um lado, sozinho, quietinho, e quem está com x, os números, tem que ir para o outro lado. Então, olha só, eu tenho aqui o 2. O 2 está acompanhado do x. Ele vai ter que trocar de lado, ele vai ter que pular o nosso muro. E aí lembra, se ele pula o muro, se ele troca de lado, ele precisa pagar um preço para isso. E então o preço que ele paga é trocar a operação dele, fazer o inverso da operação dele. E qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, quando eu venho para cá e vou colocar assim, ó, x ficou igual
6 dividido por 2. E aqui já entra um primeiro conceito que é fração. Toda vez que eu tiver um número em cima, eu chamo ele de numerador, embaixo denominador. Não se preocupe com a nomenclatura nesse primeiro momento. Eu vou chamar só em cima e embaixo. Numa fração, significa que o número de cima é dividido, ele está sendo dividido pelo número de baixo. É isso que significa uma fração, beleza? Então a fração nada mais é do que uma divisão. Então aqui está 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. E eu fiz do jeito católico apostólico romano. Beleza? Mais um para a gente treinar aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, 3x igual a 21. Beleza, tá aqui. 3x igual a 21. De novo. Esse 3 não está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, ele vai ter que passar para o outro lado para eu deixar o x sozinho. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ser x igual a 21 e a divisão eu escrevo em forma de fração. Dividido por 3. O cara que está dividindo fica embaixo na fração. X é igual a 7. Ah, professor, como é que você faz tão rápido essa divisão? Talvez eu tenha eu demore um pouquinho para fazer essa divisão. Calma, a gente vai treinar a divisão mais para frente. Mas aqui já vem o primeiro conselho que você precisa agora, se você está travando nessa divisão básica. Fazer a tabuada. Ter um caderno, uma folha. Você vai pegar uma folha sulfite, assim, ó, uma folha sulfite, e vai fazer a tabuada do 1 ao 10 para deixar do lado, para você poder consultar. Por quê? A divisão é inversa da multiplicação. Quando eu procuro 21 dividido por 3, eu quero saber que número multiplicado por 3 dá 21. Então você vai olhar a sua tabuada do lado e vai achar 3 vezes 7 é igual a 21, ou seja, 21 dividido por 3 é igual a 7. A gente vai discutir divisão mais para frente, mas se você está travando nessa divisãozinha aqui, tabuada do lado, ela que vai te ajudar, beleza? Gente, a nossa primeira aula é só isso, você já tem exercícios para treinar, ali vai uns 30 minutos no mínimo para que você possa treinar, talvez algumas pessoas vão fazer mais rápido, outras mais devagar, mas cada um vai no seu ritmo, mas antes de ir para a nossa próxima aula, faça os exercícios, eles estão na página 3 da sua apostila, beleza? Qualquer dúvida, não esqueça também, nós temos uma comunidade onde você pode usar e abusar, rolou dúvidas, joga lá, geralmente eu mesmo respondo as dúvidas da galera que joga no grupo, então coloca lá porque eu consigo te ajudar sem sombra de dúvidas. Então é isso, forte abraço, até a próxima aula e fui!